Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? E nós estamos aqui para adorar o santo nome dEle. Já quero convidar, sem demora, a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. A igreja persevera, em oração. A igreja persevera em comunhão, a igreja não pode desistir, irmãos, até o fim da caminhada, a igreja não pode retroceder, A igreja não pode parar, como foi dito aqui no começo do culto. Deus é fiel para aperfeiçoar, para terminar a boa obra que começou em cada um de nós até o dia de Cristo. Então, até o dia de Cristo, nós temos que pedir forças para Ele, para a gente nunca desistir da presença dEle nas nossas vidas. Hoje eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar. Louvores abençoados, oportunidades abençoadas. Na quinta-feira também foi muito forte. Vários testemunhos aqui, irmãos. Testemunhos assim de milagre, testemunhos abençoados. Testemunhos de coração, com coração mesmo que os irmãos testemunharam. E nós temos que agradecer tudo que Deus faz nas nossas vidas. Porque não tem sido fácil, os últimos dias não tem sido fácil em toda a humanidade e também para a igreja. São dias de lutas. Mas juntamente com a luta, Deus ele vai nos dar a vitória. Isaías 9,6, todos acharam? A palavra do Senhor diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deixa eu ver se aqui está em outra versão. Aqui, coloca aí, Pedro, no começo. Nessa versão, está na mesma, a mesma versão que a minha. Então, irmãos, essa é a palavra dessa noite. Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo, agradecendo ao Senhor, porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje, nós vamos estar aqui ministrando, como minha esposa falou. Não estou muito bem, machuquei o pé. Não vou poder me movimentar muito. Às vezes eu gosto de andar para lá e para cá. Hoje não vai dar, ficar quietinho aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, irmãos, essa palavra de hoje, essa passagem, esse versículo, é uma profecia. Nessa profecia diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa passagem, essa profecia foi dada por Deus através do profeta Isaías. O profeta Isaías é considerado um dos profetas maiores da Bíblia, um dos profetas maiores. E profeta maior em que sentido? Não por ele ser mais importante, mas um dos profetas maior porque ele profetizou mais. O livro dele é um dos livros maiores da Bíblia também. O livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros. E o livro de Isaías tem 66 capítulos. Então é uma mini-bíblia. E por isso, como ele profetizou mais, como ele escreveu mais, ele é considerado um dos profetas maiores da Bíblia também. E ele profetizou isso. E essa profecia é uma profecia maravilhosa. É uma profecia surpreendente. Porque essa profecia está anunciando o nascimento de Jesus. Anunciando o nascimento do Filho de Deus. E essa profecia foi dada mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer. Então veja como a Bíblia se cumpre fielmente, 700 anos antes de Jesus nascer, essa profecia já tinha sido dada. Eu estou com 46 anos. E para mim, até eu chegar aos 46 anos, parece que demorou tanto tempo. Tá certo que de uns anos para cá parece que está passando muito rápido, Mas eu lembro quando era criança que eu ficava olhando para o calendário. Para passar um ano, de um ano para o outro, parecia que demorava tanto, irmãos. Então, para chegar a 46 anos, irmãos, já vivi muita coisa. Já vi muita coisa, já tive muitos aprendizados, já presenciei muitas coisas. Então, para mim, demorou também, Agora, imagine 700 anos. Então, 700 anos antes, profetizar com detalhes, com riqueza de detalhes, o nascimento de Jesus. E não foi só isso que o profeta Isaías profetizou. O profeta Isaías também profetizou a morte de Jesus. Em Isaías 53, vai estar ali a passagem do servo sofredor.
Quando diz em Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele e sobre as suas pisaduras, ou seja, e sobre os seus sofrimentos nós fomos curados. Ali já estava profetizando com riqueza de detalhes a morte de Jesus. E não para por ali, né? Tem que ler todo o capítulo 53, que os irmãos vão entender ali com riqueza de detalhes a morte de Jesus. Então essa profecia foi dada nesse tempo, irmãos, com essa riqueza de detalhes. E através dessa profecia foram dadas aqui algumas características de Deus. Aqui nessa profecia foi dito ali algumas virtudes de Deus. Essa passagem destaca algumas virtudes, algumas qualidades de Jesus. E a primeira qualidade que essa profecia nos diz aqui é que Ele é um maravilhoso conselheiro. Só que antes de chegar nessa qualidade, primeiro ele começa dizendo, porque um menino nos nasceu. Quando ele diz, um menino nos nasceu, estava falando, sabe de quê? Da humanidade de Jesus. Quando fala o menino, fala de humanidade de Jesus. Mas depois ele fala, um filho se nos deu. Quando fala de um filho se nos deu, está falando da divindade de Jesus. Então veja que nesse texto fala da humanidade, é isso mesmo, da humanidade de Jesus, mas também fala da divindade de Jesus, irmãos. Porque Jesus, ele veio 100% homem, mas 100% Deus também. E aqui diz uma coisa interessante também. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Eu quero dizer que o nosso Deus, Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Jesus, Ele governa sobre a natureza. Ele manda o vento acalmar e o vento se acalma. Ele manda o mar se acalmar também, o mar se acalma. Ele manda nos animais. Os animais, quando entraram na arca, irmãos, foi ordem do próprio Deus. Não foi Noé que mandou os animais entrarem. Os animais não obedeceram, foi Noé. Não, os animais obedeceram a Deus. Deus, Ele manda nas estrelas. No próprio livro de Isaías, vai dizer que Deus, Ele chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma das estrelas falta. Ou seja, todas as estrelas atendem ao chamado de Deus. Ele manda até mesmo no diabo. Você sabia disso? Mesmo o diabo sendo desobediente, ele só vai até onde Deus permite. Quando Deus manda o diabo parar, ele para na mesma hora. Quando Deus manda o diabo ir embora, o diabo vai ele vai embora na mesma hora. O diabo quis tocar, em várias partes ali da vida de Jó. Tocou na saúde, tocou nas riquezas, tocou até mesmo na família. Mas quando ele quis tocar na vida, aí Deus falou, não, pare por aí mesmo. Você só vai até aí. Você não vai passar daqui. Então Deus manda até mesmo nos demônios, porque os demônios têm que obedecer àquele que possui todo o poder. Então, se Deus está no governo de todas as coisas, eu quero te dizer nessa noite, Ele está no governo da sua vida também. Ele está no controle da sua vida, sabe por quê? Porque você entregou sua vida para Ele. Quando nós entregamos nossa vida, irmãos, com todo o nosso coração para Deus, com toda a verdade, com toda a sinceridade, Deus, Ele começa a governar a nossa vida. Porque quando nós não entregamos nossa vida para o Senhor, somos nós que queremos governar as nossas vidas. E quando nós queremos governar as nossas vidas, nós fatalmente vamos errar. Nós fatalmente vamos falhar. Nós fatalmente vamos perder o caminho da salvação. Então Deus, Ele precisa estar sempre no governo e no controle das nossas vidas para a gente ter sucesso em todas as áreas. Às vezes nós queremos ter sucesso numa área emocional, numa área sentimental, numa área financeira, na área espiritual. Em todas as áreas, Deus, Ele pode nos dar vitória. É com luta, é com sacrifício, sim. Mas Ele nos dá vitória porque Ele está no governo das nossas vidas. E aqui a primeira virtude, a primeira qualidade, a primeira característica que esse versículo destaca na vida de Jesus é que Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Por que será? Porque Jesus ainda não tinha nascido, Mas essa profecia já tinha sido dada. Então aqui fala que Ele é um maravilhoso conselheiro. Quem de nós não precisamos de conselhos, Quem de nós que não precisamos de uma direção? E eu quero te falar nessa noite, falta de direção é falta de comunhão.
Quando nós erramos e quando nós pegamos o caminho errado, é porque muitas vezes está nos faltando nos jogar mais na presença do Senhor, pedir mais a direção de Deus, nos lançar mais de joelhos no chão para pedir a direção dele. Porque quando nós buscamos, quando nós oramos, Deus, irmãos, Ele nos direciona para o caminho certo. Ele nos aconselha. O Espírito Santo de Deus, Ele é o conselheiro também. E o conselho mais importante que nós podemos ter nas nossas vidas é o conselho que vem do próprio Deus. Até mesmo quando Deus levanta pessoas, porque Deus Ele levanta pessoas nas nossas vidas também. Até mesmo quando Deus levanta pessoas, quem é que dá sabedoria para essas pessoas para nos aconselhar? Não é o próprio Deus? E você só deve, irmãos, aceitar conselhos daqueles que te querem bem, daqueles que querem o seu sucesso, daqueles que querem a sua vitória. Porque se você ouvir conselhos de quem não te quer bem, esse conselho pode ser um conselho para a sua queda. Pode ser uma armadilha para você. Nem todos que chegam te dando alguma opinião, te dando alguma dica, nem todos querem o seu bem. Então você tem que ouvir conselhos de pessoas certas. E essas pessoas certas vão ser pessoas levantadas por Deus. Nem sempre o conselho vai ser um conselho agradável, não. Às vezes um conselho é um conselho agradável, que nos agrada, né? Que nós gostamos de ouvir. Mas às vezes o conselho vai vir com uma repreensão. Às vezes o conselho vai vir com alerta. Às vezes o conselho vai vir até mesmo com uma exortação. Mas se a pessoa que te der esse conselho te ama, vai ser um conselho dado pelo próprio Deus através dessa pessoa. No mundo tem um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então o mundo prega que conselho não é bom. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus tem vários versículos que falam sobre conselhos. E eu quero aqui ler apenas alguns que eu anotei aqui no meu celular, irmãos. Apenas alguns. Olha só, Provérbios 15, 22, olha o que diz. Onde não há conselho, os projetos saem em vão. Mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Onde não há conselhos, todos os nossos projetos podem ser em vão. Mas onde há conselhos, os projetos se confirmarão. Às vezes você pede algo para Deus, pede uma direção de Deus e Deus usa uma pessoa para confirmar aquilo que Ele tinha na sua vida. Aquilo que Ele tem na sua vida. Ou aquilo que você pediu, ou aquilo que você conversou com Deus. Muitas vezes Deus vai usar uma pessoa. E aqui em Provérbios 12, 15, também vai dizer: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Deu para perceber? O caminho do tolo é reto aos seus olhos. Ou seja, às vezes nós escolhemos uma direção e nós pensamos que nós estamos certos. E se alguém for nos dar um conselho e falar: não vá por aí, não faça isso, não vá por este caminho, muitas vezes nós não queremos nem ouvir, né? Não, eu que sei. Quem sabe da minha vida sou eu. Aí nós não damos ouvidos ao conselho. Conselho que pode ter vindo do próprio Deus através daquela pessoa. Então o caminho do tolo é reto aos seus olhos. Agora diz aqui no final: mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E aqui eu vou contar uma experiência. Sexta-feira, depois de muito tempo que eu estava sem jogar bola, aí meus colegas de trabalho me convidaram, né, para jogar bola. Desde o começo da semana, eles tinham me convidado. E aí eu já fiquei meio assim, né? Eu pensei: rapaz, tem tanto tempo que eu não jogo bola. Será que meu corpo aguenta ainda? Será que eu não vou me machucar? E minha filha disse também que estava com medo de eu me machucar. Só que aí eu falei: não, vou preparar uma chuteira e vou jogar bola. Faz tanto tempo que eu não jogo. Aí fui, irmãos, me preparei, alonguei, fiz exercício e fui na sexta-feira. Quando chegou na sexta-feira, me alonguei de novo e fui para o campo de futebol. Quando eu fui para o campo de futebol, mais ou menos meia hora ali, né? Foi um tempo de meia hora. Meia hora que eu estava jogando, eu já comecei ali a sentir aquele tendão que tem bem no calcanhar, atrás do calcanhar. Não tem um tendãozinho bem atrás do calcanhar, irmãos? Eu comecei a sentir uma dor. Só que era uma dor pequena, né? Dava para aguentar, dava para suportar. Só que aí eu já comecei a perder a confiança, né? De pisar. Eu já não tinha tanta firmeza em pisar. Aí quando acabou o primeiro tempo, aí eu estava conversando ali com um amigo meu que já tinha se machucado. Aí eu cheguei nesse amigo e falei: rapaz, eu estou sentindo uma dor aqui no tendão. Eu já estou sentindo uma dorzinha aqui no tendão. Aí ele falou para mim: William, se eu fosse você, eu não forçava. Se fosse você, eu parava por aí mesmo. Então o que ele fez? Ele me deu um conselho.
E o que o sábio tem que fazer, irmãos? Ouvir o conselho, né? Só que aí eu pensei, não, é só uma dorzinha, dá para me aguentar mais um pouco. Começou o segundo tempo, aí eu saí, pedi para sair, fiquei fora do campo lá, né? Mas quando estava no finalzinho do jogo, aí outro amigo meu saiu do time, né? E pediu para mim entrar. Mas eu devia ter ficado lá fora. Aí eu falei, tá bom, vou entrar, mas vou ficar quietinho aqui, vou ficar por aqui mesmo, né? Não vou me movimentar muito, só para completar o time. Irmãos, chegou um momento que eu peguei na bola, veio 2 em cima de mim, me prensaram ali, e eu ia cair no chão. Antes de cair, eu tive que firmar justamente o pé que estava machucado, imagina, irmão. Quando eu fui firmar o pé, pronto, acabou a força do homem, caí lá no chão, caí ali gemendo de dor, irmãos, quase que eu choro de tanta dor. Não conseguia nem andar, teve que alguém me apoiar, me pegar e me levar para fora do campo. E os jogadores são engraçados, né, Jesus? Ele quer tirar logo você do campo para começar a continuar o jogo. Né? Eles não preocupam muito se você machucou, não. Eles querem que o jogo continue. E aí, irmãos, eu me machuquei. Mas por que eu estou trazendo essa experiência para os irmãos? Muitas vezes, quando nós não ouvimos conselhos, nós nos machucamos. Eu estou falando aqui fisicamente, né? Mas nós podemos trazer para o mundo espiritual, para o mundo sentimental. Quantas vezes nós não nos machucamos sentimentalmente ou emocionalmente quando deixamos de ouvir um conselho, irmãos? Eu creio que nessa noite Deus está querendo dizer, não deixe de ouvir os conselhos que eu envio para os meus servos, e os meus servos são usados para te dar esses conselhos. Não deixe de ouvir. Talvez essa semana você resistiu a algum conselho, não quis ouvir, ou achou que aquele conselho poderia não ser de Deus. Vamos orar, colocar nas mãos de Deus e procurar entender, porque aquilo que vem dele não traz confusão e é tudo de bom para as nossas vidas. E aqui também Provérbios 24, versículo 6 vai dizer, ó, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. E Provérbios 11:14 diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Não havendo direção, o povo cai. Nós vivemos tempos difíceis, né? Como eu falei no começo aqui da pregação. Irmãos, essa semana foi difícil. Essa semana eu confesso que não foi fácil, né? Muitas notícias ruins. Notícias tristes mesmo. Notícias de enfermidades. Irmãos aqui da igreja, né? Quando não é o irmão que está enfermo, é algum familiar do irmão que está enfermo. Então eu ouvi notícias sobre enfermidades e até notícias de morte. Nessa semana, novamente, teve uma morte na minha família. Nem todos os irmãos estavam aqui na quinta-feira, né? Para quem não estava aqui na quinta-feira, os irmãos lembram que faleceu uma prima minha, há alguns meses atrás. E nessa semana, faleceu o filho dela. Com essa dengue hemorrágica. Não está brincadeira este negócio. Então ele faleceu nessa semana. E aí quando chegou ontem, em notícias também de enfermidades, a prima da Nilma, Alice, como minha esposa falou aqui, também está enferma, precisando de um milagre, precisando muito de oração, irmãos. Então temos que redobrar as nossas orações. E aí quando chegou no dia de ontem, a gente estava fazendo aqui algumas atividades na igreja, né, arrumando aqui as camisas. E a irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma notícia meio triste para dar para o senhor, uma notícia meio ruim. Falei, não, irmã, já ouvi tanta notícia ruim essa semana. Eu não gosto muito de notícia ruim, não. Aliás, quem é que gosta, né? Aí eu falei, não, irmã, tanta notícia ruim. E aí essa irmã falou que uma parente dela também, né? Um parente dela está também enferma, precisando de um milagre, precisando mesmo da oração da igreja. Essa notícia foi ontem. E hoje, pouco antes da gente vir aqui para o culto, recebemos a notícia de mais uma irmã. Eu vou me reservar, né, do direito de não falar, citar os nomes, porque eu deixo que a pessoa mesmo, né, chega e comunica para a igreja. Mas hoje eu recebi a notícia, eu e minha esposa, de uma irmã também que perdeu uma ente querida também no dia de hoje. Perdeu uma irmã, perdeu um parente. Então olha só, irmãos, essa semana como tem sido difícil. Algumas pessoas aqui da igreja enfermos também, né? Teve até alguns impedimentos para alguns virem nessa noite. Então vamos, irmãos, redobrar as nossas orações nessa semana. Redobrar as nossas orações, porque não está brincadeira, não. Eu estou olhando isso com os olhos espirituais. Eu estou olhando, estou conversando com Deus e eu estou percebendo. Muitas coisas estão acontecendo, irmãos. Coisas estranhas estão acontecendo e não é tempo da igreja ficar desapercebida. Temos que redobrar as nossas orações. Fiquem até atentos, né? Essa semana nós vamos orar por mais um membro, mais um congregante. E é por sorteio ali, né? Já fizemos o sorteio. Então vamos ficar atentos.
Essa pessoa que cair ali, ela vai precisar de orações também, mas não vamos deixar de orar por toda a igreja. Então a primeira virtude é essa, que Deus ele é um maravilhoso conselheiro. E a segunda virtude vai dizer que ele é um Deus poderoso ou Deus forte. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. O diabo ele tem poder? Tem. O diabo ele tem poder, mas Deus ele tem todo o poder. O diabo ele pode ter poder, mas Deus ele tem todo o poder, irmãos. Todo o poder pertence a ele. Olha só que passagem interessante. Lucas capítulo 11, versículo 22. Coloca aí, Pedro. Lucas capítulo 11, versículo 22. Jesus ele fala de uma passagem interessante. E os irmãos acompanham aqui comigo para os irmãos verem que interessante aqui, irmãos. Olha só. Mas quando alguém... Não, Lucas 11, bota o 21 primeiro, Pedro. Vamos começar do 21. Começa do 21. Lucas 11, 21 diz assim, ó. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. E aqui eu quero explicar para os irmãos essa passagem. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Pode passar, Pedro, versículo 22. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Olha só que interessante, irmãos. Aqui vai dizer que quando tem um homem forte, e este homem forte ele está bem armado, e ele guarda aquela casa está segura. Quem é o homem forte que a Bíblia está se referindo? É Satanás. Satanás é esse homem forte. E ele está bem armado. E ele guarda o quê? A sua casa. Essa casa quer dizer o quê? Essa casa quer dizer as almas que ele aprisiona. Quer dizer as vidas que ele aprisiona. Ele mantém segura aquelas vidas ali. Vidas aprisionadas. Mas a passagem vai dizer que depois chega um mais forte do que ele. E lhe tira o quê? A armadura. Então, irmãos, o diabo, ele está desarmado. Você sabia disso? O diabo, ele está desarmado. Sabe a única chance que o diabo tem de conseguir armas? É se nós mesmos dermos armas para ele. Quando nós demos brecha, nós estamos dando armas para o Satanás. Quando a gente mente, nós estamos dando armas para o Satanás. Quando a gente peca, nós estamos armando o Satanás de novo. Porque ele está sem armadura. Só que a Bíblia diz que o crente, ele tem uma armadura. A Bíblia fala que nós podemos vestir toda a armadura de Deus. Então percebe? Nós temos a armadura de Deus, mas o diabo já está sem armadura. Ele está desarmado. E nós não podemos armar ele. Então esse homem mais forte é o nosso Deus. Todas as vezes que o diabo tentar contra a sua vida, saiba que tem alguém mais forte que o diabo para te proteger, para te guardar e para te dar a vitória. Tem crente que tem medo de feitiçaria, não é verdade? Tem crente que tem medo de macumba. Quando eu estava ali na rádio ali, quase todos os dias me ligava ali uma senhora, né? Essa senhorinha, quase todo dia ela me ligava, quando eu estava fazendo a programação. E essa senhorinha, todas as vezes que me ligava, ela fala: pastor, uma vizinha minha aqui fez macumba para mim. Todas as vezes. Aí eu falava: mas irmã, a senhora não crê em Deus? Creio, pastor. A senhora não crê no Espírito Santo? Creio, pastor. A senhora não tem fé em Deus? Tenho. Então, minha senhora, mais forte é o que está, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não temo o que pode te fazer o diabo, porque você tem Deus na sua vida. E é assim, irmãos. O diabo, eu falei aqui no começo, o diabo ele só vai até onde Deus permite. Um certo pregador uma vez falou isso, falou: até o diabo é o diabo de Deus. Aí isso muitas vezes pode escandalizar, né? Como assim o diabo é o diabo de Deus? É porque o diabo ele só vai até onde Deus permite. É como um cachorro, um cão. Um cão, você mantém ele ali na coleira ou na guia. Você pode soltar a guia para ele se movimentar um pouco, para ele andar um pouco, mas ele só vai até onde você permitir. Quando você não permitir mais, você pode puxar aquela guia. Deus ele faz assim com Satanás também. Satanás é como se fosse um cachorrinho aprisionado, e Deus é que está segurando essa guia. Então nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que pode nos guardar de todo mal. E aqui a terceira virtude de Deus, é que vai dizer de Jesus, né? É que vai dizer que ele é o Pai eterno. Em outra tradução vai dizer Pai da eternidade. Vai dizer que Jesus, ele é o Pai da eternidade. E todas as vezes que eu começo a pensar nisso,
eu começo a me admirar cada vez mais do meu Deus. Eu começo a me maravilhar cada vez mais do meu Deus. Porque você já parou para pensar sobre a eternidade? Quem aqui já parou para pensar, para refletir muito sobre a eternidade, irmãos? E não ficou maravilhado? Porque olha só que interessante, a eternidade, para entender a eternidade, a nossa mente é limitada. Nós não conseguimos entender perfeitamente a eternidade. Porque você entender a eternidade daqui para frente é mais fácil do que você entender a eternidade daqui para trás. Vou explicar. O que é a eternidade daqui para frente? É algo que nunca vai se acabar, não é verdade? A eternidade daqui para frente é algo que vai durar para sempre. Agora a eternidade daqui para trás. A eternidade daqui para trás é algo que sempre existiu. É algo que não foi criado. Aí certa vez, acho que foi minha filha que perguntou. Acho que foi você, né, Suzana, que perguntou uma vez. Pai, se tudo tem um criador, quem é que criou Deus? Porque nós falamos, Deus criou isso, Deus criou aquilo, isso foi criado assim, foi criado assado. E ela me perguntou quando era mais novinha, quem criou Deus, pai? Eu falei, Suzane, Deus, ele não foi criado. Deus criou todas as coisas. E aí os irmãos vão entender o que eu quero falar. Tinha até uma música que eu ouvia quando estava no mundo, e essa música dizia assim, ó, mas se tudo tem um criador, quem criou Deus? Irmãos, ninguém criou Deus. Deus é que criou todas as coisas. E aí os irmãos vão entender o mistério de tudo. Porque aqui fala, não sei se vocês perceberam, mas aqui fala que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, sem Jesus, a eternidade nem existiria. Aí nós paramos para pensar, mas como é que a eternidade, né, algo que sempre existiu, como é que algo que sempre existiu foi criado por Deus? Porque a eternidade então foi criada por Deus. Então nós podemos entender o seguinte, irmãos. Não é Deus que está na eternidade, mas a eternidade que está em Deus. Deu para entender? Não é Deus que está na eternidade, mas é a eternidade que está em Deus. Sem Deus, nem a eternidade existiria. Isso é maravilhoso, não é? Sem Deus, nem a eternidade existiria sem o nosso Deus. É igual os céus. Muitas vezes nós falamos na nossa linguagem humana, né? Deus, ele mora nos céus. Deus, ele habita nos céus. Mas como assim? A Bíblia fala que nem os céus podem conter a grandeza de Deus. Você sabia disso? Que nem os céus podem conter a grandeza de Deus? Agora imagine um Deus grande. Imagine um Deus gigante. É o nosso Deus. Eu gosto muitas vezes de assistir aqueles documentários. Aqueles documentários que falam sobre o universo. E aí eu descobri uma coisa. Os irmãos já acham o Sol gigantesco, né? Já acham o Sol poderoso. E o Sol realmente é gigantesco. A Terra, irmãos, o nosso planeta Terra fica minúsculo perto do Sol. E olha que nosso planeta Terra é grande, né? Nosso planeta Terra é gigante. Se você pegar um carro e andar com esse carro de uma extremidade à outra do nosso Brasil, você vai levar semanas para chegar do outro lado, irmãos. Nosso Brasil é grande. Quando a gente viaja 1.000 quilômetros, né? 1.000 e poucos quilômetros, parece que nunca vai chegar. Parece que não vai chegar mais. Então olha que o nosso Brasil já é grande, imagine o planeta Terra. Agora, se nosso planeta Terra já é gigante, imagine o Sol. Aqui é o planeta Terra. O Sol fica gigantesco perto do planeta Terra. E o Sol está a milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância do planeta Terra. Mas quer saber de uma coisa? O Sol ainda não é a maior estrela. A maior estrela já estudada, o Sol perto dela, o Sol fica minúsculo. O Sol vira um pontinho desse tamanhozinho assim, irmãos. Perto da maior estrela que já foi estudada. Fora as que não foram estudadas ainda, fora da nossa galáxia. Então imagine o tamanho do universo. Se a maior estrela já é grande desse jeito, imagine o tamanho do universo. Certa vez eu estava estudando e eu aprendi que se inventasse uma nave que andasse na velocidade da luz para atravessar o universo, sabe quantos anos essa nave ia levar para atravessar todo o universo? 92 bilhões de anos-luz. Não é de anos nossa aqui não, é de anos-luz. Porque anos-luz é contado na velocidade da luz. E você sabe qual é a velocidade da luz? A luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por... Quem arrisca aí? 300 mil quilômetros por segundos. Não é nem por horas, é por segundos. 300 mil quilômetros por segundos. Por isso que quando você não consegue acompanhar a luz, de tão veloz que ela é, né?
Você acende ali o interruptor, a luz já está acesa, né? Irmãos, você sabia que quando você olha para as estrelas, você está olhando para o passado? Você sabia disso? Ah, pastor, não é possível olhar para o passado. Aí a Alice sabe. A Alice está estudando até hoje, né? Aí a memória fica fresca. Aí muitos pensam, pastor, não tem como olhar para o passado já foi. Quando você olha para uma estrela que está brilhando hoje, essa estrela já brilhou há centenas de anos atrás e até há milhares de anos atrás. E você está vendo a luz dela hoje. Porque a luz demora muito viajar por todo o universo, porque o universo é gigantesco. Então, se o ser humano fosse capaz de inventar uma nave que viajasse a 300 mil quilômetros por hora, essa nave levaria 92 bilhões de anos-luz para atravessar todo o universo. Mas isso não é o mais maravilhoso. Eu sei que tem irmãos que devem estar assim, nossa, mas como isso é maravilhoso? Isso não é o mais maravilhoso, irmãos. Então, se você acha o universo grande, o mais maravilhoso é que o nosso Deus é maior do que todo esse universo. O nosso Deus é que criou toda essa grandeza. Então, se o universo é gigantesco e é maravilhoso, imagine o nosso Deus. Ah, pastor, então isso aí é o mais maravilhoso de tudo? Não, tem uma coisa que ainda é mais maravilhoso do que isso. Tem uma coisa que ainda me deslumbra mais ainda. Sabe o que é? É que um Deus tão grande, um Deus tão gigantesco e um Deus tão poderoso, ele cabe no meu e no seu coração. Olha o tamanhozinho do nosso coração. Mas ele cabe, esse Deus maravilhoso, esse Deus gigantesco, irmãos. E um Deus que possui todo o poder, resolveu habitar em mim e em você, que somos insignificantes diante do universo tão gigantesco. Se a Terra fica desse tamanhozinho em comparação à maior estrela, imagine eu e você em relação à Terra. Imagine eu e você em relação ao universo. E olha que já pesquisaram por todo o universo e por toda a galáxia, né, que conseguem alcançar, e nunca encontraram vida em outro lugar, não. O único lugar que encontraram vida é no planeta Terra. Sabe por quê? Porque Deus criou um lugar especial para eu e você habitar. Agora eu pergunto, esse Deus é maravilhoso ou não é? É o Deus forte, irmãos. É o nosso Deus forte. E aqui a última virtude de Deus, né, que esse versículo aqui trata, a última característica de Deus que esse versículo aqui trata, é que fala que Jesus, ele é também o príncipe da paz. E sabe o que significa ser o príncipe da paz? É ser o principal da paz. Príncipe da paz significa isso, principal da paz. Nós podemos até conseguir uma certa paz com as coisas dessa terra. Nós até conseguimos, irmãos, usufruir de uma certa paz com algumas coisas passageiras dessa terra. Mas para nós adquirirmos a paz perfeita, somente em Deus. A paz plena, a paz perfeita, só em Jesus. Vou dar um exemplo aqui, porque a paz da terra, a Bíblia fala, né, que existe a paz do mundo, existe a paz com Deus e existe a paz de Deus. A paz do mundo, ela depende das circunstâncias. Ela é uma paz passageira. Ela é uma paz transitória. Ela é uma paz que ela se desfaz com o tempo. Ela é uma paz que depende da situação. Vou dar um exemplo. Nessa terra, se tudo está correndo bem nas nossas vidas, aí nós conseguimos sentir uma certa paz. Mas quando nós ouvimos uma notícia ruim, a nossa paz já vai por água abaixo, né? No mundo. Nós estamos falando do mundo. Quando nós estamos bem financeiramente, aí nós conseguimos sentir uma certa tranquilidade. Mas quando vem as dívidas e nós ficamos ali preocupados como pagar, aí a nossa paz se desfaz, né? Quando nós estamos bem emocionalmente, nós conseguimos sentir uma certa tranquilidade, uma certa paz. Mas quando vem algo para abalar as nossas emoções, a paz se acaba. Quando estamos bem sentimentalmente, nos nossos relacionamentos, nós conseguimos sentir uma certa paz. Mas quando algum relacionamento se desfaz, aí nós já perdemos a paz. Porque não é a paz de Deus que muitas vezes nós estamos usufruindo, e sim a paz do mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então no mundo nós temos aflições. Mas em Jesus nós temos o quê? Vitória. Só em Jesus nós conseguimos usufruir a paz perfeita. A nossa paz não pode depender do dinheiro. A nossa paz não pode depender da fama, do poder. A nossa paz não pode depender de vícios. No mundão, quando eu estava no mundo,
Eu achava que eu tinha alegria quando eu enchia a cara de cachaça. Eu ficava ali alegre, né? O efeito da bebida. Eu achava que eu estava feliz. Mas no outro dia, aquele vazio, aquela tristeza, aquela decepção, depressão, só aumentava no mundo. Então nós não precisamos ter vícios para ter paz. Não precisamos, irmão, ser cheio do dinheiro para ter paz. Não precisamos nem muitas vezes ter saúde, porque às vezes nós vamos ficar enfermos também. Eu estava dando um exemplo aqui, né? A Alice é uma guerreira. Ela sempre teve problemas de saúde. E os irmãos são de prova. Todas as vezes que ela vinha aqui para o culto, às vezes ela vinha, irmão, sentindo dor. Ela mesma falava depois, nossa, pastor, hoje eu estava sentindo dor. Às vezes ela vinha sentindo dor, porque ela tinha problema nos ossos. Problema no sangue, o sangue enfraquecia os ossos, né? E muitas vezes ela chegava aqui, debilitada, né? Mas não era eu que forçava ela a vir. Ela que queria vir. Ela que me mandava mensagem, falou, pastor, hoje eu quero ir para a igreja. Mas depois que ela me falava o que ela estava passando, o que ela tinha passado na semana, às vezes ela tinha feito hemodiálise. Mas quando ela chegava aqui, ela sempre estava com um sorriso no rosto. Eu gostava de brincar com ela. Ela dava aquelas gargalhadas dela. Eu gostava de fazer ela rir só para ver ela dando gargalhada. Mas só Deus sabe como que ela estava sofrendo, irmãos, na semana. Às vezes eu até acompanhava ali a rede social dela, o status, para me ver como ela estava. Às vezes quando ela postava assim umas mensagens muito tristes, eu pensava, nossa, a Alice deve estar passando, né, por uma situação difícil nessa semana. Então, irmãos, agora imagine que ela estava doente, mas ela estava procurando a alegria, a paz dela na presença de Jesus. E aí o dia que ela anunciou ali no grupo que ela não ficaria mais, né, ela até se explicou que não ficaria mais na igreja, e ela anunciou ali no grupo, eu confesso que eu fiquei bem triste, só que depois eu entendi o seguinte, a Alice, ela está perdendo as forças dela, ela está perdendo o ânimo, não é que ela não quer, é porque a situação dela está ficando mais difícil, o estado de saúde dela está ficando mais difícil. Eu vi ali ela perdendo as forças, irmãos, e aí eu redobrei minhas orações por ela, né? Ali depois eu conversei com ela, e ali depois eu fiquei pensando assim, mas graças a Deus nós só fizemos o bem, só ajudamos, só fizemos o bem. E ela ainda está ali no hospital. Ela ainda está precisando da nossa ajuda, da nossa oração. Não tá, as visitas ali, né, tem que ter uma organização muito grande, porque tem muita gente da família para visitar ainda. E aí eu falei com Deus, Deus, se for para o Senhor curar a Alice, né, e o Senhor sustentar ela, dar força para ela, né, curar, tirar ela daquela situação e der forças para ela continuar, amém, seja feita a vontade do Senhor. Mas se for para ela voltar daquele hospital e ficar sofrendo, sentindo dor, porque esse negócio de ela tem aquele negócio, como é que é o nome? Leucemia, né? Leucemia. Esse negócio de leucemia, irmãos, é uma doença muito agressiva. Eu falei com Deus, mas se for para ela sair do hospital e continuar sofrendo muito, Senhor, que seja feita a sua vontade. Se for da vontade do Senhor de desligar ela dessa terra, que a sua vontade prevaleça. Porque eu já tive que fazer oração assim. Se lembra, a minha avó, ela estava sofrendo muito no hospital. Ela estava ali vários dias sem abrir os olhos. E aí minha prima teve uma revelação de que era para mim orar pela minha avó. Só que não era para mim orar para Deus curar ela, não. Era para mim orar para Deus desligar ela dessa terra. E eu até resisti, eu falei para minha prima, não vou fazer essa oração não, acho que só foi um sonho, né? Quis resistir a isso. Mas depois Deus tocou no meu coração e falou, meu filho, ore. E aí, irmãos, eu não pude visitar nesse dia, né? Deu um problema lá no hospital que eu não pude visitar. Eu estava indo para o meu trabalho. Aí sabe o que eu fiz? Eu gravei uma oração em áudio. E aí minha esposa, ela conseguiu ir visitar ela nesse dia. Gravei uma oração em áudio e falei para minha esposa, coloca essa oração perto da minha avó. E aí na oração, né, eu abençoava a vida da minha avó. Eu pedia perdão para minha avó, né, das minhas falhas nessa terra também. Mas aí eu falava com Deus também. Falava, Deus, o Senhor tem poder de fazer a minha avó ouvir essa oração. Eu falei, Deus, se tem algo, se os nossos sentimentos ainda estão ligando ela nessa terra, que hoje ela seja desligada dessa terra, Senhor. Que seja feita a sua vontade. Aí sabe o que aconteceu? Minha esposa colocou essa oração e minha esposa louvou um hino que ela gostava muito. O hino que dizia, só quem tem raiz, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Ela gostava muito desse hino. Vivia pedindo para minha esposa louvar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E só quem tem raiz aguenta chegar onde eu cheguei, né?
É mais ou menos assim. Então, irmãos, minha esposa pegou este louvor, colocou ali para ela ouvir. Aí sabe o que aconteceu? Depois de vários dias que ela não abria os olhos, ela abriu os olhos nesse dia. Abriu, mas na mesma hora fechou. E quando ela fechou os olhos, minha esposa já teve o discernimento. Deus levou ela. Ela morreu. Aí minha esposa falou para o médico: olha, ela faleceu. Aí o médico ficou até com raiva da minha esposa. Que faleceu o quê? Porque médico entende, né, irmãos, de todas as coisas. Aí o médico ficou com raiva. O médico falou: que faleceu o quê? Aí começou a colocar ali os aparelhos, né? Medir ali os batimentos, tudo, respiração. Aí o médico foi e constatou: realmente ela faleceu. Entenderam o mistério? Deus deu uma revelação para minha prima. Minha prima falou para mim orar. Depois que eu orei, a minha esposa colocou a oração para ela ouvir. Depois que ela ouviu o último louvor. Deus preparou ela. Diácono Jacó foi usado aqui, né, para dizer o seguinte: Deus, ele vai aperfeiçoar a boa obra que começou em cada um de nós até o dia de Cristo. Eu creio que depois dessa oração, depois desse louvor, foi onde Deus aperfeiçoou completamente a alma da minha avó e levou a minha avó, irmãos. Então foi feita a vontade de Deus. Só que ainda eu tinha uma dúvida. Eu falei: Deus, por que era eu que tinha que orar? Por que logo eu, Senhor? Porque eu era muito apegado na minha avó. Minha prima, né, muito apegado. Falei: por que não foi outro que tinha que orar? Por que tinha que ser eu? Aí Deus me fez lembrar de uma passagem. Os irmãos sabem daquela passagem onde Jesus chega para os discípulos e fala: eu coloco nas mãos de vocês as chaves dos céus e da terra. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, mas aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus também. Mas aí eu entendi o seguinte: quando eu orei, Deus desligou ela na terra para ligar lá no céu e não desligar, né, irmãos? E aí Deus me fez entender. Deus falou: você se lembra que antes a sua avó profetizava na sua vida? Quando eu estava na bebida, nas drogas, no mundão, minha avó que falava: o William vai ser crente. Depois que eu me tornei crente, o William vai ser pastor. Depois, né, que eu me tornei pastor, ela ainda profetizou de novo: Deus vai dar uma igreja para vocês cuidarem. Tudo ela profetizou, irmãos. Então Deus me fez lembrar: você se lembra que ela profetizava na sua vida? Agora você se lembra também que você se tornou pastor da sua avó? Aí eu entendi o mistério. Porque quando Deus estava dando as chaves dos céus e da terra para Pedro, Ele estava instituindo Pedro como pastor da igreja. Então Deus me fez pastor da minha avó. E como pastor da minha avó, eu tinha autoridade espiritual para desligar ela dessa terra. E depois dessa oração, ela foi desligada. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: nosso Deus, Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não importa o que você está passando, irmãos, não importa o que você está passando. Hoje saia daqui com a paz de Deus no seu coração e Deus vai abençoar a sua vida, sua família e sua semana. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos se coloquem de pé nessa noite, né? Vamos estar aqui encerrando e nós vamos fazer uma oração, irmãos, por todos que estão enfermos, né? Pelos irmãos que estão